Hey guys! Seja muito bem-vinda a mais esse vídeo, eu tô muito feliz que você tá aqui, então já vai dando aquele joinha, porque esse vídeo vai mudar a sua vida literária daqui pra frente. Eu vou contar o meu segredo para ler livros em inglês sem saber falar inglês. Isso é possível? Claro que é possível, eu sou a prova viva disso, gente. Eu não sei falar inglês, muito ruim o meu inglês, mas eu leio vários livros em inglês. Mas antes de eu te dar as minhas dicas, são 5 dicas, eu preciso te falar por que eu comecei a ler inglês. Era porque eu queria aprender o idioma? Com certeza não foi por isso, gente. Eu sou apaixonada por ler, eu leio pra caramba. E com toda essa tecnologia, participando de grupos no Facebook e tudo, eu tive acesso a livros, e-books, né, que são traduzidos por grupos de tradução. O que é isso? São pessoas que têm conhecimento de inglês e que voluntariamente são totalmente generosas, que se juntam para traduzir livros que não foram publicados ainda no Brasil. Dessa forma, eu conheci muitos autores muito bacanas que não foram ainda sei lá por que razão, porque são bons mesmo, ainda não foram trazidos para cá, né? As editoras não se interessaram pelos livros e eu só tive acesso por causa desses grupos maravilhosos que traduzem esses livros. Só que tem um problema, porque, claro, gente, eles fazem isso de forma voluntária, não recebem nada por isso e às vezes as séries são abandonadas por N motivos, né? E aí, quem está acompanhando fica a ver navios, porque sem os grupos de tradução traduzindo, né? Como é que você consegue ler o livro? Só lendo em inglês. Então foi por isso que eu comecei a ler livros em inglês. Foi do dia para a noite? Não, gente. Meu marido sempre me incentivou a ler livros em inglês, porque eu ficava chorando aqui. Não tem mais o livro, não consegui encontrar na internet mais nenhuma tradução. E ele me sugeria, né? Vai ler em inglês, tenta, você vai conseguir. Mas eu era muito reticente porque eu achava que eu não ia conseguir ler livros em inglês. Mas um belo dia eu falei, gente, eu vou tentar. Eu estava lendo uma série muito boa, que já tinha vários livros traduzidos, mas ela ainda não tinha terminado, e só em inglês mesmo para eu ter acesso ao final da história. E aí o que eu fiz? Eu resolvi entrar nessa aventura aí, né, de ler em inglês. E, gente, foi libertador. É muito bom você depender apenas de você para fazer o que você gosta, né? Então foi maravilhoso e eu vou te contar agora como eu fiz isso, como eu evoluí e consigo agora ler livros em inglês. A primeira dica é: aprenda a ler livros em tablets e celulares. Eu sei que a vista dói, porque a luz realmente cansa, a cabeça dói muitas vezes, mas é importante que você tente, insista. Eu passei por todo esse processo aí, né? É muito difícil no início, mas o seu corpo vai acostumar. Vai por mim, vai dar tudo certo. E isso é importante porque isso está totalmente ligado à próxima dica. A segunda dica é: compre livros no Amazon. Esse site mesmo, o site Amazon. Por quê? Porque livros em inglês que não foram publicados aqui, claro, né? Vai ser muito difícil você encontrar físico. Você pode até ir na livraria e conseguir encontrar, mas ele vai ser caro e não tem nem praticidade. É muito mais fácil você chegar lá no site da Amazon, já baixar ali o livro no seu tablet, no seu celular e já ler. É sim, a praticidade total. E por que eu indico a Amazon? Porque quando eu fui ler o meu primeiro livro, eu tive uma surpresa muito boa quando eu baixei o livro, porque a Amazon oferece um recurso, eu não sei se outros sites oferecem, eu só conheço a Amazon, mas ela oferece um recurso nos livros para você, ele identifica, claro, né, você está comprando aqui do Brasil, que você não é nativo da língua. Então, tem um recurso lá que é só você clicar na palavra que você está querendo saber o significado, que vai aparecer um dicionário inglês, que é muito bom, bem completo, traz até o significado da palavra de forma informal, se ela tiver, o que ajuda muito, porque a maioria das vezes no livro está no sentido informal, né? Tem ainda a possibilidade de tradução. Você não precisa ir para o Google Tradutor porque você não conhece aquela palavra. É só clicar na palavra, tem ali o dicionário inglês e inclusive a tradução. Alguns livros ainda tem um outro recurso que é dicas de vocabulário no próprio livro. No decorrer que você vai lendo, vai aparecer várias palavras assim em cima de outra palavra em inglês, que é o significado, que agiliza muito a leitura. É muito bacana, você ainda pode ouvir, quando tem esse recurso, você ainda pode ouvir a pronúncia da palavra. Claro, você vai ter que clicar nela. Saxophone. Saxophone.
E você vai poder ouvir a pronúncia em inglês dessa palavra, o que é demais. A terceira dica é leia livro de série. Eu sei que às vezes muita gente não gosta de ler livro de série, mas é importante nesse caso que você leia livro de série e que esse livro tenha pelo menos o primeiro livro em português, seja porque um grupo traduziu ou porque a publicação já chegou aqui, pelo menos o primeiro livro já está aqui publicado em português. Por quê? Porque quando você está lendo livros em inglês, é muito difícil. Se esse livro for uma comedinha romântica, um romance bem lightzinho, às vezes você vai conseguir ler ele sem problemas. Mas se é ficção científica ou livros que tenham meio fantasiosos, o escritor cria todo um universo particular ali, inventa um monte de coisas, né, para caracterizar seus personagens, que de repente você não vai entender se você ler logo de cara em inglês. Então é melhor que você leia o primeiro livro em português, escolha livros que já tenham, né, o primeiro livro em português e depois parta para a sequência, que vai ficar muito mais fácil, porque você vai reconhecer esse vocabulário, digamos assim, novo lá, que faça essas caracterizações dos personagens. Eu sempre faço isso. Comecei a ler livros em inglês porque já vinha de série, então já ajudava. E mesmo livros que eu comecei a ler assim, eu falo, não, eu quero ler esse livro, tá todo em português, mas eu quero ler em inglês. Eu li o primeiro livro em português, depois eu partia para os livros em inglês, como forma mesmo de praticar, ficar aprimorando o idioma, já que eu estava disposta a ler mesmo em inglês. E assim, o escritor tem seu estilo. Então você vai perceber o estilo dele em português, quando passar para o inglês vai permanecer o mesmo estilo, o que facilita muito o entendimento. A quarta dica é leia livros em inglês com frequência. Por quê? Porque seu cérebro passa a acostumar com o idioma. Se você leu o seu primeiro livro agora, não deixe passar 4, 5 meses para ler um segundo, porque senão você vai voltar para a estaca zero. É como se você nunca tivesse lido um livro em inglês. Então é bom que você leia com constância. Uma vez por mês, pegue pelo menos uma vez por mês um livro em inglês e leia, porque vai ficar muito mais fácil. Eu acabei de ler uma série de livros que foi até a série que me motivou a ler em inglês. Eu estava esperando a autora lançar os últimos livros e quando eu peguei o primeiro livro, já tinha um bom tempo que eu não estava lendo inglês, gente, foi uma dificuldade. Parecia assim que eu nunca tinha lido inglês, que eu não sabia realmente nada de inglês, que dava vontade de jogar o tablet longe. Mas com paciência eu continuei e quando eu estava lá no segundo, terceiro, quarto, quinto livro, é como se eu estivesse lendo em português. Olha a maravilha. E tá tão bom assim de ler em inglês que eu tô percebendo que eu nem tô traduzindo mais. Eu sempre tive esse problema da tradução na fala. Numa conversa eu ainda tento traduzir o que a pessoa tá dizendo, mas no livro eu cheguei a perceber agora que eu não tô mais traduzindo, que eu tô muito feliz por isso. Porque chegava às vezes e falava, gente, como é que isso seria isso em português, aquela frase em português? Eu levava um tempo para pensar qual seria o significado em inglês, porque eu já tinha, ou em português, desculpa, porque eu já tinha entendido em inglês. Aí eu desisti para seguir em frente, já que eu entendi inglês, é isso mesmo, eu tenho que entender inglês, então fiquei muito feliz. E você também, se continuar fazendo isso, lendo em sequência, você também vai perceber esse progresso. A quinta e última dica é não espere que você entenda tudo que você vai ler. Não tem jeito, não vai dar certo. Realmente vai ter hora que você vai chegar num parágrafo, não vai entender. Você vai usar o recurso de tradução, também não vai entender, porque tradução é máquina, gente, o tradutor. Então, às vezes, ele não vai pegar o contexto do que está sendo dito ali. Muitas vezes eu faço isso, não entendi, pego a tradução, vou usar o recurso da tradução, volto lá no parágrafo, tento ler ele de novo para ver se eu entendo. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá. E eu sou muito ligada nesses detalhes, mas eu tive que compreender que não vai dar para ter todos os detalhes lendo em inglês e para mim tá bom. Porque na frente, com certeza, o que você não entendeu ali atrás, numa página, lá na frente, você vai entender porque eles vão explicar de alguma forma. Então você não vai perder o livro, não vai ser uma coisa assim muito prejudicial, porque você tem que ter em mente que você não está lendo em português. Então vai ter esses probleminhas, mas nada que faça ou deva fazer você desistir, porque é muito bom poder ler livros em inglês.
Então, guys, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você, que daqui para frente você consiga ler seus livros preferidos aí, aquele livro que não foi publicado ainda no Brasil, ou aquela série que você desejava continuar a ler e não teve mais, né, tradução. É sua chance de tentar. Eu não conseguia, eu achava que não conseguia, mas só ter um pouquinho de paciência e dedicação, você consegue ler sim. Claro, você precisa ter um certo conhecimento de inglês, mas não precisa ser fluente, gente, não precisa. Eu não sou fluente, eu mal falo inglês mesmo, não é à toa que meu canal chama English Sucks, mas dá certo, insista, siga essas dicas que você vai sim conseguir ler inglês. E depois de ter testado, deu certo ou não deu certo de repente, volta aqui nos comentários e me conte, tá bom? Me siga nas redes sociais e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Bye!